Tá. Que bom estar com vocês podem se assentar. Estar nessa casa é um motivo de privilégio, de honra, né? Como falou aqui o pastor Roger, eu tenho tido o privilégio de ver, né, de ser amigo do Djalma há tantos anos e ver tudo que Deus tem feito na vida dele, tudo que Deus tem prometido e realizado, e assim, um motivo de muita alegria ver o que Deus tem feito aqui, né? Vocês estão há 2 anos aqui já, não sei se já tem tudo isso, tem? 2 anos, né? Nesses 2 anos Deus já fez tantas coisas, e eu sei que isso é só o treinamento para as outras maiores que Ele irá fazer. Você crê nisso? Muito bem. E eu estive com o Djalma agora em João Pessoa, e ele me contou, né, as coisas que têm acontecido aqui. Eu fiquei muito alegre, muito feliz, e ele me pediu, por favor, passe lá, abençoe o nosso povo, vai lá ver o que Deus está fazendo. E infelizmente ele não pôde estar aqui, ele está numa missão, mas graças a Deus que juntos estamos aqui para adorar ao Senhor, amém? Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, e talvez para alguns o que eu vou falar não seja novidade alguma, mas os nossos queridos apóstolos, os pais da igreja, falaram que a repetição das coisas, elas são importantes, porque elas produzem em nós segurança. Então, se por acaso você se você for ouvir, né, essa noite algo que já tem ouvido ao longo dos anos, não fique chateado, porque na realidade existe um poder, que eu chamo o poder do mesmo, né? O poder das coisas que acontecem sempre. Aquele ditado que nós usamos no Brasil: está chovendo no molhado. Está chovendo no molhado é tido por um provérbio pejorativo, mas na realidade ele é bom. Por quê? Quando você sabe que se chove no mesmo lugar, é bom plantar ali, porque a semente não vai ficar seca, não é verdade? A Bíblia fala pela boca de 2 ou 3 testemunhas. O que é isso? Quando Deus fala mais de uma vez sobre o mesmo assunto, é sinal de que Ele tem dado a devida importância àquele tema. O poder do mesmo, né? O nosso dia de 23 horas e 56 minutos, ele se repete aí, já no nosso calendário, há 2017 anos, né, da era cristã. Então, isso faz com que você possa planejar, faz com que você possa dormir, olhar para o amanhã e entender que ele vai existir. E então, depois do amanhã, e depois da próxima semana, e depois do próximo mês, e depois do próximo ano, a próxima década, o poder do mesmo, nem sempre ele assim é aceito, porque nós não gostamos muito de rotina. Mas quando a gente entende o padrão de Deus, a gente sabe que Ele tem um caminho só. Então, tudo isso apenas para dizer, se por acaso o que eu pregar for algo que você já ouviu muitas vezes, tenha isso por motivo de louvor e glória. Fala, obrigado, Deus, porque você está mais uma vez sedimentando no meu coração essa verdade. E se você nunca ouviu, né, você vai aprender, você vai crescer em nome do Senhor. O que eu quero falar é a respeito de uma só verdade, né, que Deus tem colocado no meu coração. Eu estava orando esses dias e o Senhor falou comigo sobre algumas coisas sem as quais nós não podemos ter um relacionamento poderoso com Deus. E eu creio que cada um de nós aqui queremos ter um relacionamento profundo, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu estava então orando e Deus falou assim: sem as quais você não poderá ter um relacionamento profundo. Aí Deus abriu os meus olhos para algumas questões. Eu estou até já fazendo um esboço para escrever um livro sobre isso. E uma delas Deus falou comigo, por exemplo, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então, sem a qual, né? Ou seja, santidade, você não poderá desenvolver um relacionamento com Deus. Outra coisa que Deus fala: sem amor, seremos como um sino que retine, mas não produziremos o resultado esperado por Deus. Mas nem sobre amor e nem sobre... Eu quero falar sobre um tema que a Bíblia fala aqui, sem o qual é impossível agradarmos a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nessa conversa com o Senhor, nessa intimidade com Deus,
subiu ao meu coração, né, um pensamento. Foi assim uma palavra de Deus como que me exortando, dizendo: Marcelo, você já percebeu que você ensina sobre tantas coisas e às vezes não dá a devida atenção para as que são mais necessárias? Falei assim: puxa, é verdade, Deus, né? Não adianta você querer fazer tudo sem fazer primeiramente o que é principal, o que é fundamental, o que é elementar. Não adianta você querer levar as pessoas a uma dimensão profunda de relacionamento comigo, se você não sedimentá-las, não edificá-las em cima de fundamentos que sem os quais não existirá um relacionamento verdadeiro. E aquilo encheu meu coração. Falei assim: é verdade, Deus, eu preciso, como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 27, né, lutar pela fé evangélica. Como diz a palavra, nós temos o bom combate da fé. É muito importante nós, como igreja, edificarmos as pessoas nesse princípio da fé. E o Senhor ainda falou comigo algo mais, dizendo o seguinte: de que se nós não tivermos uma fé extremamente fundamentada em Deus, tudo que nós fizermos não vai ter o seu devido sentido, sabe? Porque você vai fazer todas as coisas e não vai ter feito o essencial. E por que a fé é tão importante para Deus? Você, quando tem uma pergunta e você quer uma resposta de Deus, você sempre precisa voltar às origens. Sempre tem uma origem às coisas. E eu fui fazendo a busca da origem, de onde Deus exigiu fé. De onde Deus exigiu fé. Aí eu fui para Abraão. Realmente Abraão foi o pai da fé, mas eu falei: não é possível que a fé nasceu com Abraão. E fui um pouco mais para trás ainda e fui pensar sobre Noé. A Bíblia fala que pela fé Noé, então, sujeitando-se a Deus, condenou o mundo da sua época pela sua justiça. Falei: mas eu acho que existe algo mais profundo do que Noé. Aí eu falei: puxa, Enoque também, ele andou com Deus e não era mais, porque Deus o tomou para si. E eu fui indo e encontrei a fé de Adão. E eu comecei a falar assim: mas interessante, porque a nossa perspectiva de fé é sempre uma perspectiva de fé para conquistar, sempre uma perspectiva de fé para ter, sempre uma perspectiva de fé para avançar. E Adão não precisava nada disso. Adão não precisava de fé para ter. Se você ler as Escrituras, no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, você irá observar que Adão tinha todas as coisas. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha provisão para a vida, ele tinha autoridade, ele tinha governo, ele tinha senso de identidade, ele tinha senso de missão. Adão tinha todas as coisas, então ele não precisava exercer uma fé para conquistar, exercer uma fé para ser. Adão não precisava outra coisa senão a fé para se submeter, a fé para se render ao propósito de Deus. Porque o Deus havia dito para ele uma palavra: olha, de todas as árvores do jardim você comerá livremente, mas da árvore que está no jardim, que produz o fruto do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que você comer, certamente morrerás. Deus então colocou um desafio de fé sobre a vida de Adão, um desafio de fé no relacionamento entre Adão e Eva, que era a sujeição à sua palavra, a sujeição ao que ele determinou que seria assim, aquilo que ele havia orientado. Enquanto Adão e Eva se submeteram à palavra, enquanto Adão e Eva foram dirigidos pela palavra, eles se mantiveram em plena comunhão com Deus. Eles se mantiveram em pleno envolvimento com as coisas de Deus, até o dia em que se perdeu a fé. Aí eu fiz uma outra pergunta para mim: como foi que Adão perdeu a fé? Em que momento Adão não teve mais um relacionamento baseado na fé? Eu respondi a pergunta clássica que quase todos nós respondemos: Adão pecou. Quantos concordam que Adão e Eva pecaram? Diga amém. Aí eu fiz uma outra pergunta: qual foi o pecado de Adão? Será que foi a desobediência, como todos nós falamos?
E eu fui observar que de fato não. Para mim, a desobediência é o primeiro filho do pecado. O primeiro pecado do homem, ele se deu origem, ele foi gestado, e então ele deu à luz, como nós conhecemos, desobediência. Mas como ele foi gestado? Como ele foi concebido, melhor dizendo? Ele foi concebido pela incredulidade. O relacionamento entre Deus e o homem era baseado aonde? Num relacionamento de confiança. Era concebido num relacionamento de fé, de que aquilo que Deus havia falado era verdade. Aquilo que Deus havia orientado era para ser um instrumento de governo sobre a vida de Adão e Eva. No momento em que Adão e Eva perderam isso, não havia mais um relacionamento estreito com Deus. E como é que aconteceu? Aconteceu quando Satanás, incorporando a serpente, começou a lançar dúvidas em relação ao caráter de Deus, começando a lançar dúvidas em relação ao que Deus havia dito, pois, se você ler o texto lá em Gênesis capítulo 3, você irá observar que a serpente diz: não é bem assim como você está pensando, não morrerás, não é bem assim como você está imaginando, porque de fato, Deus sabe, quando você comer, você não vai morrer, pelo contrário, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser igual a Deus. Então naquele exato momento, o caráter de Deus foi colocado em xeque, e Adão e Eva não usaram a fé para combater aquilo. Eles não usaram a fé para combater aquela engendração satânica, não usaram a fé para combater uma insuflação demoníaca para derrubá-lo do seu relacionamento com Deus. Então naquele exato momento eles conceberam o mal, e esse mal então foi gestado, de que forma? Pela independência, porque no momento em que você não tem mais uma palavra de Deus que governa a sua vida, você entra na ativa. No momento que você não tem mais uma palavra de Deus que governa as suas ações, você toma o controle da situação. E foi o que Adão e Eva fizeram. Se você olhar, o texto é extremamente claro em relação ao que eu estou falando. A Bíblia diz que Eva foi, tomou e comeu. Eva então não apenas comeu, como também independentemente, ou seja, por sua própria vontade, ofereceu a Adão e ele também comeu. Então nós sabemos que a incredulidade desconectou eles de Deus, da palavra que Deus havia dado. Essa desconexão produziu independência, e essa independência então trouxe à luz o pecado chamado desobediência, e consigo a morte. Deus sempre exigiu que o relacionamento com Ele fosse pela fé. Então por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E agora eu vou tentar traduzir por que é impossível. Diga comigo: fé é uma ação de obediência à palavra de Deus. Diga comigo: fé nada mais é de uma ação em obediência à palavra de Deus, porque sabemos que Deus tem um caráter confiável. Então, se eu ler essa frase de trás para frente, eu posso dizer: quando eu não tenho as minhas atitudes pautadas em fé, em outras palavras, eu estou dizendo que o caráter de Deus não é confiável. É por isso que Deus diz: não tem como você me agradar se você não confiar em mim. Não tem como nós desenvolvermos um relacionamento profundo se você não acreditar de que a minha verdade de fato é confiável, que a minha verdade é o lastro para a sua vida, que a minha verdade é o motriz de todas as suas motivações e ações, que a minha verdade vai te proteger. Mas se você romper esse laço de fé na palavra, automaticamente você também interrompe o seu relacionamento com Deus. Não é por acaso que, se você olhar, por exemplo, o livro de Hebreus capítulo 11, você vai ver que todos os homens que andaram com Deus andaram pela fé. Se você pega o livro de Hebreus 11, como eu acabei de falar, você vai perceber que desde Adão e Eva até de Abel e todos os patriarcas do Velho e do Novo Testamento, tudo que fizeram pela fé. E aí eu faço uma pergunta e você não precisa me responder publicamente, responda no teu coração.
Se de fato a fé sempre foi importante, inclusive a fé sempre foi a base do relacionamento com o homem desde a criação, e Deus não mudou até hoje, quanto que nós temos investido para ter uma fé de fato genuína? Quanto que nós temos investido para ter uma fé do tipo de Deus em nosso coração? Quanto que nós temos investido para crescer em fé, para lutar pela fé evangélica, para ter uma fé que de fato honra, se submete e anda com Deus? Eu não sei você, eu espero que você mude as minhas estatísticas, mas eu tenho observado algumas pessoas, inclusive nos meus discipulados, com muitas pessoas eu descobri que poucas investem na sua fé. Poucas pessoas investem numa vida, seja diária, seja semanal, em Deus, para crescer em fé. E isso é ruim, porque não apenas você não vai conseguir agradar a Deus sem fé, como também, como diz Romanos, capítulo 14, versículo 23, que tudo que não está baseado na fé é pecado. E a coisa engrossa o caldo, porque além de agradar a Deus, não agradar a Deus, eu também posso estar cometendo alguns equívocos. Então é uma pergunta que você tem que sair daqui dizendo, puxa vida, eu quero que em algum momento da minha história eu fale positivamente essa resposta. Eu estou investindo na minha fé. E como é que você pode investir na fé? Deixa eu te dar algumas dicas aqui. Desde sempre, lembra que eu falei, quando você quer descobrir uma resposta em Deus, você tem que buscar nas origens. Deixa eu explicar por que eu estou fazendo essa declaração. Porque se você não buscar na origem, você pode ter uma conclusão contaminada. O que é uma conclusão contaminada? Deixa eu usar um texto bíblico para te ajudar. Os doutores da lei chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor Jesus, nós podemos despedir as nossas mulheres, em outras palavras, divorciar por qualquer razão? Jesus falou assim, não. Aí eles falaram assim, mas por que não? Moisés nos deu carta de divórcio. Aí Jesus foi descontaminando a questão. Mas sabe por que Moisés deu carta de divórcio para vocês? Por causa da dureza do coração de vocês. Mas por que dureza de coração? Simples. Porque havia uma injustiça com as mulheres na época. Os homens dispensavam as suas mulheres por qualquer motivo. Não gostasse, a mulher olhasse feio para ele, fizesse o arroz e o feijão um pouco mais salgado, eles mandavam as mulheres embora por qualquer razão, e essas mulheres então nunca tinham uma carta de divórcio para continuar as suas vidas, e os homens, todos cheios de razão, continuavam vivendo a sua vida. Então foi uma forma de dignificar a vida da mulher que Moisés fez isso. Mas Jesus ainda vai mais profundo na resposta àqueles homens, mas no princípio não foi assim. Então quer dizer que aquela situação regulamentadora, ela foi uma situação extra, foi uma situação para corrigir uma falha, mas no princípio não foi assim. No princípio existia um padrão que foi perdido ao longo da caminhada, e eu vou te falar que em relação à fé é a mesma coisa. Se nós olharmos como nós cristãos vivemos a fé hoje, ela está muito mais contaminada de uma forma denominacional do que propriamente nós cristãos vivemos uma fé bíblica. Ela está muito mais pautada em questões pessoais, e eu vou repetir a palavra denominacionais, do que propriamente uma fé bíblica. E nós como cristãos precisamos fazer o caminho inverso, nós temos que ir lá na origem e perguntar para Deus, Deus, como eu posso ter uma fé bíblica? Como que eu posso ter uma fé que honra a Deus? Então, a origem da fé, no meu sentido, nasceu lá com Adão, no seu relacionamento com Deus, no relacionamento de Deus com Adão e Eva. E a fé veio no coração de Adão de que forma? Pela palavra. Eu não sei se você sabe, com certeza deve saber, de que a Bíblia nem sempre existiu, mas Deus sempre falou. Então o que é a Bíblia? É Deus falando, e agora o que Deus falou sendo escrito. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Lá no Éden, Adão não tinha uma Bíblia para ler, mas Adão tinha uma palavra para ouvir. Lá no Éden, Adão não tinha um livro para ler, mas ele tinha uma palavra para guardar no coração. Lá no Éden, Adão não tinha um mestre para ensiná-lo, mas ele tinha uma palavra para andar sobre ela. Então, você vai entender o conceito que Paulo nos trouxe em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a verdadeira fé
vem por onde? Pela palavra. A verdadeira fé vem pelo ouvir a palavra. A verdadeira fé vem por entender a palavra. E no momento que você não tem uma fé bíblica, você tem qualquer outra coisa menos a fé que agrada a Deus, menos a fé que honra ao Senhor, menos a fé que pode te levar a um relacionamento mais profundo. E nós temos que prestar atenção, porque a Bíblia diz que sem esse tipo de fé genuína, verdadeira, você não pode desenvolver um relacionamento profundo com Ele. Eu acho que isso é preocupante, eu acho que isso é alerta para nós que queremos ter um relacionamento íntimo, verdadeiro, profundo, alto, largo com Deus. Alguém quer esse tipo de relacionamento? Então, a palavra é para você essa noite. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Então, a fé e a incredulidade, ela vem ao homem pelo mesmo veículo, o ouvir. Quando Deus plantou no coração de Adão a fé, e ele, acredito que perseverou nesta fé por algum tempo, a Bíblia não nos mostra quanto tempo foi, se ele andou em fé por uma semana, se ele andou por fé por um mês, se ele andou por fé um ano, mas infelizmente ele caiu da fé, ele não suportou andar na fé. E como foi que ele caiu da fé? No momento em que ele começou a ouvir coisas contrárias à palavra de Deus, onde a palavra de Deus perdeu o governo sobre a sua vida. Queridos, e o que tem acontecido nos dias atuais é isso. Nós temos, em nome da cultura, em nome de, de criar um ambiente de aceitação, nós temos relativado a verdade de Deus por qualquer outra coisa. Você já percebeu hoje que o grande demônio que entra nas igrejas é, nada a ver, pastor? Tem nada a ver. Isso aí é coisa do seu tempo. Tem nada a ver, pastor. Não, como não tem nada a ver? Espera um pouquinho. Eu sei que nós estamos vivendo um período de grande transformação. As coisas já não são feitas como eram feitas antigamente. E podemos usar alguns exemplos. Eu ainda, por incrível que pareça, com toda essa jovialidade, sou da época do Telex. Alguém aqui é da época do Telex? Irmão, só um homem cheio do Espírito Santo podia decifrar aqueles buraquinhos. Tic, 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 tá lá dentro, entendeu? Eu sou da época que quando você tinha muita urgência para falar com uma pessoa, só tinha um veículo, telegrama. E aí depois a tecnologia avançou demais, e você tinha muita urgência para falar com uma pessoa, tinha o bip. Eu não posso ficar contando esses testemunhos, isso revela demais a minha idade. Mas tem alguns que estão se encontrando comigo aqui, fala a verdade, né? O saudosismo bateu forte agora aqui. Irmãos, era o máximo, era assim, nice, você andar com um bipzinho do lado assim, ó. Você ficava exibido com aquele negócio. Depois veio o mais moderno, porque não só bipava, vinha escrito alguma coisa, a mensagenzinha. Mas tudo bem. Tem como você conviver com esse tipo de coisa na nossa geração? Não. Ou seja, não existe mais esse tipo de meios de comunicação. Se existir, já não são mais viáveis, não é a forma mais prática, mais rápida, mais eficiente de realizar as coisas. A forma mudou e é indiscutível, mas a essência não. A forma mudou, mas os marcos antigos precisam permanecer. Por isso que a Bíblia fala, nós temos que lutar pela fé evangélica. Nós não temos que lutar simplesmente por tornar o ambiente agradável para as pessoas. Isso é saudável, isso é bom, isso é de Deus. Quanto mais o ambiente for saudável, quanto mais o ambiente for acolhedor, quanto mais as pessoas se sentirem à vontade, tanto mais nós poderemos firmar essas estacas antigas, esses marcos antigos na vida dela, amém? Eu não estou desprezando a coisa, no entanto, também estou pedindo que em nome dessa situação toda, né, de aprovação, de ambiente de aprovação, a gente não venha remover coisas que Deus plantou desde nosso relacionamento com Ele. As bases da fé é a mesma coisa e as bases da incredulidade é a mesma coisa. Nós precisamos parar para entender sobre isso e fortificar o nosso relacionamento em Deus e fortificar a nossa fé em Deus. Amém? Então deixa eu avançar um pouquinho mais aqui para que a gente entenda isso daqui, né?
E de forma didática eu quero fazer aqui algumas separações em relação à fé. De forma didática eu quero fazer aqui algumas análises para nos ajudar. A fé vem por onde mesmo? Por ouvir a palavra de Deus. E o que eu disse, fé é uma ação em obediência à palavra de Deus. Mas eu quero colocar um outro ingrediente nessa história, um outro fundamento que vai nos ajudar muito no nosso relacionamento com o Senhor. Geralmente a gente pensa assim, eu ouvi Deus, então se Deus falou, eu tenho que me colocar automaticamente em movimento. Está errado? Não. Mas se você colocar um outro ingrediente que eu chamo de crença, de fundamentos da fé, isso vai ajudar você a ser mais sólido. Por quê? Deixa eu te explicar. Porque a fé, ela nasce quando você ouve. Mas o que em primeiro lugar ela tem que produzir? Não é simplesmente uma ação. Ela tem que produzir dentro de você um fundamento. Ela tem que produzir dentro de você uma verdade incontestável. Ela tem que produzir dentro de você um alicerce pelo meio do qual você vai se movimentar. E se você não parar para que esta fé seja sedimentada, esta fé seja estabelecida de forma concreta e inabalável dentro de você, na caminhada, certamente você vai ter alguns problemas. Então você ouve, o que você ouve gera crenças. Você ouve, o que você ouve gera fundamentos. Você ouve e o que você ouve gera dentro de você convicções profundas. Se você ler o livro de Hebreus capítulo 11, versículos 1, diz que a fé é a certeza e a convicção. Certeza das coisas que se esperam e convicções de fatos que não se veem. Então, antes mesmo de acontecer, a fé tem que estar em movimento. Ela tem que ser para você o quê? Uma certeza, mesmo quando você espera. Ela tem que ser uma convicção, mesmo quando você não vê. Isso eu chamo de fundamentos, porque nós, quando entramos em atividade em nome da fé, queremos ver resultados. Já não é mais a questão só de ter certeza e só de ter convicção. E eu tenho observado que, infelizmente, alguns de nós não se preparam suficientemente para essa fundamentação. E quando se colocam em atividade, se deparam com a realidade. Porque, repita comigo por gentileza, toda ação de fé vai nos levar à realidade da vida. Você vai ver que sempre você vai ter que se deparar com a realidade daquilo que você crê. Sempre, 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 sempre. E uma coisa que eu tenho observado, eu já estou no ministério há muitos anos, é que as pessoas, elas têm, às vezes, ouvido a voz de Deus, mas ela não deu tempo suficiente para gerar dentro dela um fundamento inabalável. E quando ela se depara com as situações pela caminhada da fé, os seus fundamentos são tão fracos que ela começa a se enfraquecer. Ela não tem sustentação para manter aquela atitude. E ela acaba ruindo. Porque eu já disse e vou repetir. Toda ação de fé vai te levar a se deparar com a realidade da vida. Vai se deparar diante de situações. Se a fé é uma ação, ela tem que ser uma ação fundamentada em algo. Fundamentado em que algo? Na voz de Deus. Agora, a voz de Deus não pode ser apenas um eco. A voz de Deus não pode ser apenas algo que ficou no passado. Essa voz de Deus tem que ser um fundamento dentro de você, uma convicção dentro de você, uma certeza dentro de você, que por onde quer que você ande, independente das circunstâncias, essa convicção está ali te guiando, essa certeza está ali te fortalecendo. Independente do que os homens digam, a convicção está ali. Independente das situações enfrentadas, a convicção está ali. Independente de qualquer coisa que você possa experimentar, ouvir, ou tentar abalar você, você tem um fundamento inabalável. Então eu paro para ouvir, para depois que o que eu ouvir, isso gera um fundamento, venha gerar um fundamento. Agora, como isso processa de forma prática? Espero estar pregando da forma mais simples possível que você possa entender. Alguém está entendendo aqui? Diga amém. De forma prática, como isso? A Bíblia fala que a fé vem por onde? Eu não entendi. Ouvir. E ouvir o quê? Agora eu quero te explicar que ouvir não é escutar para Deus. É totalmente diferente.
Mateus capítulo 13, versículo 19 diz o seguinte: alguém ouvindo a palavra do reino, é uma palavra qualquer? Não. É palavra de homens? Não. É palavra de incredulidade? Não. É palavra do reino. E não há entendendo. O que vem? O maligno arrebatar o que foi semeado no coração. Repita comigo: ouvir para Deus é entender. A fé não é tola. A fé não é imbecil. A fé não é ignorante. Mas ela não se pauta na falsa ciência. Ela não se pauta na relatividade. Ela se pauta no Deus que nele não há sombra de variação. Ela se pauta nas verdades imutáveis de Deus. Agora, para que você se firme nesta fé, você não tem apenas que ouvir, você tem que entender. E para você entender qualquer assunto na vida, no mínimo do mínimo, você tem que passar pela lei do aprendizado, que é a lei da repetição. Você tem que ir e novamente voltar, e depois retornar ao assunto, e mais uma vez relembrar a respeito e depois ver se você não esqueceu sobre ele. Então você vai entabernaculando, ou tornando essa verdade carne, e ela se torna inseparável da sua vida. Mas infelizmente, o sistema que nós vivemos de instrução de fé não nos dá tempo suficiente para entabernacularmos a fé. Não dá tempo suficiente, é muita agitação, é muita coisa. E o diabo, querido, o diabo ele é muito astuto. Eu vou usar alguns exemplos para você aqui. Quando Moisés chegou com a palavra de Deus ao povo do Egito, dizendo: chegou o tempo da libertação. Lembra que Deus havia dito pela boca de Abraão: o meu povo ficará escravo 400 anos. Então depois disso o povo sairia rico e abençoado. Chegou o tempo do cumprimento profético. Já se passaram 430 anos. E quando ele fala de 430 anos, ele está fazendo a leitura de José, José foi 30 anos antes para o Egito. E agora é a palavra de Deus da libertação. Deus vai dar a você uma terra que emana leite e mel. Deus vai tirar vocês da escravidão. Vocês não foram criados para o barro, palavra foram dada. A fé começou a ser gerada naquele povo. Mas observa que aquele povo constantemente, em toda a sua jornada, foram eles abalados nas suas convicções. O primeiro abalo aconteceu quando Faraó falou o seguinte: esse povo está com tempo ocioso para ouvir a palavra. Olha que coisa interessante. Ele está com tempo ocioso para ouvir essas bobagens. Agora tire a palha deles. Tire a palha deles, eles vão produzir a mesma quantidade de tijolo. Vocês se lembram qual foi a reação do povo? Moisés, para de falar a palavra. Para de nos falar essas questões que geram em nós entusiasmo, geram em nós em fé. Por quê? Porque ao invés de melhorar, está piorando. Agora, por que eles chegaram a essa atitude? Porque o que eles estavam ouvindo estava levando eles para uma ação. Só que no processo da ação, eles não estavam totalmente sedimentados. Aí eles se abalaram. E você vai ver que durante todo esse período deles, eles sempre se abalaram, sempre se abalaram, sempre abalaram. Aí você lê o livro de Hebreus, quando ele fala sobre a peregrinação. E aquele povo não entrou por causa da dureza de coração. Não entrou por causa da incredulidade. E aí o texto bíblico fala no livro de Hebreus: cuidado, para que também não endureçais o vosso coração, para que a semelhança deles vocês também não deixem de entrar no tempo de descanso. Então, quando eu falo sobre fé que vem pelo ouvir, eu não estou falando só ouvir. Deus não está falando só sobre ouvir. A Bíblia não fala só sobre ouvir. A Bíblia fala sobre um tempo de maturação. A Bíblia fala sobre um tempo de entendimento. A Bíblia fala sobre um tempo de sedimentação, um tempo onde isso vai gerar em nós fundamentos sólidos para as nossas ações. Por exemplo, se eu perguntar para você coisas muito simples: quanto que é 2 mais 2? Você não tem dificuldade de responder 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 16, 32, 32 mais 32, 64. E você vai responder sem fazer força nenhuma. Quantos concordam comigo? Diga amém. Porque isso é uma verdade encarnada. Agora você se lembra quando você estava lá no primeiro ano? E você tinha aula de matemática, a tortura que era a aula de tabuada. Alguém sofreu aqui? Ou só eu sofri? Não, e eu sou tempo dos professores que, se ele desconfiasse, ele não tinha nem que ver. Você podia tapear que você estava contando no dedo a tabuada. Entendeu?
você tomava um xingão daqueles que você ficava envergonhado. Alguém desse tempo pegou o professor assim, então você tinha que, ele fazia a tabuada, você tinha que ficar assim. E se demorasse muito para responder, ele dizia, você não está fazendo a conta, você está fazendo de outra forma. Era dureza. Hoje não. Não, vamos devagar, hoje já também esqueci de novo. Estou brincando. Mas hoje não, você responde rapidamente essas questões, porque ela agora é sua. Só tem uma forma de arrancar. 2 mais 2 é 4 de você. Só tem uma forma de arrancar. 4 mais 4, 8 de você. É o dia que você não puder responder mais, o dia que você morrer. Porque enquanto você viver, essa verdade é sua. E é isso que Deus quer sobre fé. Independente do que eu esteja vivendo aqui, independente do ambiente que a fé me conduziu, independente do ministério que a fé me levou para construir, independente do trabalho que a fé me indicou para caminhar para Deus, independente do que tudo a fé me dirigiu, os confrontos da realidade da vida, por mais que fora esteja difícil, por mais que de fora esteja desafiador, por mais que fora as coisas não estejam como eu gostaria de ter, eu tenho uma fé inabalável, porque ela não está firmada em mim, nas minhas habilidades, nas minhas próprias convicções humanas, ela está fundamentada no Deus que fez os céus e a terra, o Deus imutável, o Deus que vela pela palavra para cumprir, aleluia. Ela não é uma fé circunstancial, ela é uma fé celestial, ela não é uma fé humana, ela é uma fé do tipo de Deus, ela não é a fé baseada em circunstâncias, ela é uma fé baseada no propósito eterno. Nós temos que chegar a esse nível. Não foi por acaso que Abraão foi considerado pai da fé. Agora, voltemos na mesma linha de raciocínio. Você ouve e automaticamente a ideia que nós temos é que você vai ser colocado em movimento, porque a fé é uma ação. Mas essa ação precisa ter aqui um pit stop. Sedimentá-la, fortalecê-la, fazer com que ela seja sólida dentro de nós. Foi o que aconteceu com Abraão. Quando Deus pediu Isaac, eu sempre brinco dizendo, Deus, eu nunca vou conseguir ser igual a Abraão. Sabe por quê, irmão? Porque mesmo antes de Deus pensar em pedir, eu já falo, não dou. Não tem como, irmão. Alguém conseguiria ser igual a Abraão? Levante as mãos aí. Ninguém, está vendo? Então eu não estou sozinho aqui. Então a gente tem que honrar Abraão, porque ele foi o que foi, porque ele fez o que fez, irmãos. Né? Agora, vem comigo aqui. Agora você tem que parar, você tem que fazer perguntas para a Bíblia e voltar à origem. Por que será que Abraão fez o que fez? Só porque ele era corajoso? Só porque ele era um herói? Só porque ele não tinha nada a perder? Afinal de contas, entendeu? Não. Repita comigo. Abraão ofereceu Isaac porque ele sabia, estava plenamente convicto, estava plenamente certo de que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. E ele o recobrou figurativamente. Você pensa que Abraão, ele foi testado por Deus? Abraão também, no bom sentido da palavra, entenda-me com carinho, ele provou Deus. Ah é? Você está me provando? Eu vou te provar. Você não pode ir contra a sua palavra. Você não pode ir contra a sua promessa. Você pode matá-lo, mas você vai ter que me devolver. Você vai ter que me devolvê-lo, porque ele é o filho da promessa. Eu posso gerar mais 500 filhos, nenhum mais será filho da promessa. Ele é o primogênito. Você vai ter que me devolver. Você está me desafiando? Eu não tenho problema em não te dar, porque eu estou convicto que isso é poderoso para ressuscitá-lo. Eu estou plenamente convicto. Agora, você acha que essa convicção veio do nada? Veio assistindo novela, comendo pipoca, cachorro quente depois do culto? Ele teve que trabalhar isso, teve a parte humana. E se você observar Abraão, ele não foi tão convicto, tão certeiro a sua vida toda. Houve momentos em que ele vacilou na fé. Nós precisamos entender isso, queridos.
A fé, ela é uma ação em obediência, mas você vai sempre ter que fazer o pit stop, o quanto você está fundamentado naquilo, o quanto verdadeiramente você tem aquilo como verdade na sua vida. E como é que vem essa fundamentação? Entendimento. Entendendo a palavra do reino. Versículo 23 do capítulo 13 de Mateus. Ouvindo alguém a palavra do reino, ouvindo alguém a palavra do reino e a entendendo. Entendendo. Esse dá fruto a 30, 60 e 100 por um. Não é por acaso que o apóstolo Paulo constantemente ora falando: Senhor, os discípulos que estão debaixo dos meus cuidados, esses teus filhos que estão debaixo do meu cuidado, abre os olhos do entendimento deles, dê espírito de revelação e sabedoria, dê eles inteligência espiritual, para que eles possam compreender a altura, a profundidade, a largura, a dimensão. Senhor, que eles entendam por revelação, que eles entendam como verdade para a vida deles, sobre tudo que eles estão ouvindo. Paulo orava constantemente por eles, porque ele sabia que a vida cristã, ela sempre vai proporcionar desafios, que se levado na alma a gente sucumbe, que se levado na alma a gente recua, se levado na alma a gente naufraga. A única forma de você viver vitoriosamente a vida cristã não é simplesmente por força humana, mas é que toda a sua força tenha um fundamento, tenha uma sustentação, tenha algo que te leva acima das circunstâncias, que leve você acima das vozes incrédulas, que leve você acima dos desafios, que é fé em Deus. Fé em Deus. Fé em Deus. Nós temos que crescer nisso, crescer constantemente nisso. Eu quero começar a encerrar essa palavra. Eu já passei por momentos dificílimos na minha vida, dificílimos. E eu aprendi uma coisa que me ajudou demais. Eu quero que isso ajude você também. A Bíblia fala: quando você for orar, o que você tem que fazer? Entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si, né? E o seu pai que te ouve em secreto te ouvirá. Sabe, queridos, quando eu entrava dentro do meu quarto, há muitos anos atrás, quando eu era um menino na fé ainda, eu sempre olhava o lugar da conquista, eu sempre olhava lá com o lugar de eu vencer, eu sempre olhava lá para o lugar para eu avançar, e eu continuo crendo da mesma forma, só que eu levei essa porta fechada atrás de mim para um nível mais profundo. Eu fui lá, eu tenho estado lá, e eu tenho procurado não fugir desse quarto secreto, não só para ganhar, mas para ser conquistado. Não foram poucas as vezes que eu falei para Deus, Deus, nós vamos precisar resolver algumas questões aqui, porque eu tenho certeza que foi o Senhor que falou comigo. Eu tenho plenas convicções, não tenho dúvida, isso está alinhado com a sua palavra, e são verdades que já estão sedimentadas de mim, só que a minha alma ainda está perturbada diante do que eu ouvi, e eu preciso de sossego para a minha alma, eu preciso que o Senhor me ganhe por dentro, para eu poder ganhar por fora, eu preciso que o Senhor me conquiste por dentro, para que eu conquiste fora, eu preciso que o Senhor me tenha por dentro, para que eu possa ter fora. E eu então aprendi que o quarto da oração é um lugar onde você permite Deus te conquistar, você permite Deus te realinhar, você permite Deus reativar e colocar nos lugares certos, seja o que for da sua vida. Nós muitas vezes não fazemos esse pit stop da fé, para que você reavalie em Deus a sua caminhada, você reavalie em Deus a sua jornada. Porque você sai de uma atividade, entra em outra, sai de uma atividade, entra em outra, sai de uma atividade, entra em outra, sai de uma atividade, entra em outra. Por que repetindo tanto, pastor? Porque a gente sai de uma atividade e entra em outra. E a gente não para fazer uma recuperação das feridas, dos machucados, dos abalos sísmicos que a gente teve na nossa jornada de fé. E Abraão, ele também tinha esse momento com Deus. Ele tinha esse momento com Deus.
Aí quando ele entrava no quarto da oração, né? Eu estou terminando com isso. Abraão entrava na sua comunhão com Deus e dizia assim: Deus, está difícil, mas eu não vou levar em conta o meu corpo adormecido. Romanos capítulo 4, versículo 19. É lá no quarto da oração que você consegue se desvincular automaticamente e se fundamentar espiritualmente no ambiente de fé. Porque pensa, queridos, Abraão recebeu a promessa com 75 anos, e ele foi ter essa promessa cumprida com quase 100 anos de vida. Foram 25 anos em que a alma dele gritava. Você pensa que você deixa de ser humano mesmo andando em fé? Você pensa que você deixa de ter alma mesmo andando em fé? Você pensa que você deixa de ter abalos sísmicos mesmo andando em fé? Não, mas você tem que entrar para esse pit stop, para essa porta fechada atrás de você e dizer constantemente para você mesmo: Deus, o Senhor me fez a promessa, mas assim todos os dias eu fico pensando em mim. Eu já sou velho, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou resolver não considerar isso, eu vou resolver não levar em conta isso. Porque se você não tomar cuidado, escute bem, na sua caminhada de fé, você começa a levar mais em conta a circunstância do que propriamente o que Deus falou. É muito fácil você trocar isso, mas muito fácil. Eu acho que você já passou. Eu então, pessoalmente, já passei inúmeras vezes, e como pastor já vi centenas de vezes isso acontecer. A pessoa está na caminhada e fala: pastor, mas há 10 anos atrás eu tomei uma iniciativa em fé, eu tomei uma iniciativa em Deus, mas ele está levando em conta agora as circunstâncias. Agora teve uma outra questão, que agora Abraão, no quarto de oração, no lugar secreto com Deus, ele simplesmente não levou em conta. Agora ele começou a levar em conta. Pastor, que jogo de palavras é esse? Primeiro ele não levou em conta as circunstâncias, ou seja, o seu corpo já adormecido. Aí ele voltou para o fundamento de fé, mas ele começou a levar em conta aquele que havia feito a promessa. Ele começou a trazer palavras de esperança para dentro dele. Ele começou a trazer palavras de convicção. E você tem que entender aqui, irmãos, vem comigo aqui. Quando eu falo de Abraão, Abraão praticamente não tinha nenhum referencial para andar nele. Abraão tinha poucos referenciais. Se a gente for ver entre os patriarcas, Abraão tinha o referencial de Adão, que havia caído na fé, e apenas o referencial de 2 pessoas que haviam prevalecido na fé: Noé e Enoque. Eu tenho por certo que isso chegou ao coração de Abraão. Ele de alguma forma soube de forma oral e histórica essas questões, mas ele não tinha muita referência, como hoje nós temos referência. Hoje, se você clicar na internet, você tem 1.550.968 expressões de fé de gente que fez alguma coisa pela fé, mas ele não tinha isso lá. Então, ele tinha que aprender a não levar em conta, mas ele também tinha que aprender a levar em conta. Ele não deveria levar em conta a sua própria fraqueza, ele não poderia levar em conta a sua própria situação, mas ele tinha que voltar para o lugar secreto e dizer: minha alma, vá ao seu descanso, porque aquele que fez a promessa é fiel, aquele que fez a promessa é fiel, aquele que fez a promessa é fiel. Você tem que constantemente autoafirmar em Deus: aquele que fez a promessa é fiel, aquele que fez a promessa é fiel, aleluia. Ainda que alguns tenham a promessa de Deus como tardia, eu não a tenho como tardia. Eu entendo que no plano secreto e profundo e majestoso e excelente de Deus é que não chegou a hora ainda, glória a Deus. Aí eu entro numa outra esfera, que é a esperança da fé. E a Bíblia fala que Abraão esperou. Mas de que forma que ele esperou? Aqui que você tem que entender o segredo. Diga comigo: eu espero em fé. Diga: a esperança da alma joga para amanhã o que talvez poderá acontecer. Vamos lá, a esperança da alma joga para amanhã o que talvez poderá acontecer. A esperança da fé é diferente. A esperança da fé, ela espera o que ela já tem.
Ela não espera o que vai acontecer, ela já espera o que já tem. Você não está esperando algo acontecer, você está esperando que aquilo que aconteceu vai se manifestar. Essa é a convicção de fatos que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. Abraão teve que lutar com isso. Ele dizia: eu não estou vendo Isaac, mas eu já tenho Isaac. Quem já comprou um carro novo aqui na concessionária? 0 quilômetro. Não só novo, 0 quilômetro. Já comprou? Na época que você deva ter comprado, se foi nos dias atuais, talvez você saiu com um carro ali até sem placa. Mas quem comprou carro novo algum tempo atrás, é possível que você comprou o carro sem ver. Você nem viu o carro, você foi lá e comprou, e você saiu de lá com um documento. Se todo mundo perguntasse para você: você já tem o carro? Sim, tem, mas cadê? É aquela linguagem jurídica. Você tem por direito, mas não tem a posse. A esperança da fé trabalha no direito. Eu já tenho. O quê? O que você tem? O que eu estou esperando? Não, vocês estão começando a entender. Então eu entro no meu quarto lá para trabalhar a minha fé. Já tenho uma fé sedimentada, agora eu não posso ser ferido pelas circunstâncias, então eu não levo em conta elas. Porque se eu deixar elas falarem, ela vai produzir incredulidade. Porque a fé, ela entra pelo que você ouve, e a incredulidade também entra pelo que você ouve. O veículo é o mesmo, fé e incredulidade entra pelo mesmo caminho. Então se você começar a ouvir as circunstâncias, não vai dar certo. Se você começar a ouvir as pessoas, você é tolo. Se você começar a ouvir as pessoas, isso vai dar em nada, você vai virar incrédulo. Mas então eu não devo levar em conta. Para que não levar em conta? Para começar a levar em conta o quê? De que quem fez a promessa não foram as circunstâncias. Quem fez a promessa não foram as pessoas. Quem fez a promessa não foram os homens. Quem fez a promessa não foi uma religião que pode falhar. Quem fez a promessa foi aquele que vela por sua palavra para cumprir. Aleluia. E se ele fez a promessa e eu já concebi, eu já tenho aquilo que eu estou. Aleluia. E aí, se você já tem o que você está esperando, aí você vai entrar no que eu chamo no descanso. Descansa, aí sua alma não é mais perturbada. Porque se você já tem, por que se perturbar? Se você já tem, por que se perturbar? Você se perturba com dinheiro quando você tem falta dele. Ou quando tem demais. Pode, eu estou brincando. Né? Mas a gente se perturba quando não tem. Oh, meu Deus, vai faltar, não vai ter e tal. Não. Se eu já tenho, eu entro quando eu tenho, eu já entro no. E quando você está no descanso, o que você faz? O que Abraão fez? Ele se fortaleceu, louvando. Louvando. O descanso promove o ambiente de adoração. O descanso promove um ambiente de exaltação. Você já percebeu que quando você não está descansando, você não consegue adorar? Você não consegue? Não consegue, você fica perturbado de mente, você fica perturbado de alma, você fica agitado, você pode até cantar, mas você não consegue adorar. E a linguagem do louvor é a linguagem do agradecimento. Você já percebeu? Quando alguém te dá uma coisa, o que você faz? Muito obrigado. Muito obrigado. Então quando você levanta as mãos para os céus e fala assim: Senhor, graças te dou porque eu não estou levando em conta as circunstâncias. Graças te dou porque eu estou levando em conta a tua fidelidade. Graças te dou porque eu já tenho aquilo que eu estou esperando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Não é o tempo ainda. Tudo bem, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, não morrerei, mas certamente verei os grandes feitos do Senhor. Minha alma vá ao seu descanso, louve a Ele é fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho uma cena na minha cabeça, eu vou encerrar com essa. Quando a Bíblia fala a respeito, devo iniciar de música, se quiser subir aqui, por gentileza. Eu me lembro quando José falou para o povo: olha, vocês podem me sepultar, mas uma coisa, hein? Sabe que nem a morte vai abalar minha fé, nem a morte vai abalar as minhas convicções, nem a morte vai tirar de mim o que Deus colocou no meu coração. E ele disse para o povo:
quando vocês saírem daqui, por favor, vai lá no meu túmulo e tire os meus ossos de lá. Tira, meu Deus, como a gente precisa crescer nisso, amém? Eu fico vendo a cena assim, como se aqueles esqueletos pudessem falar assim. Quando tiraram José de lá, aquele esqueleto olhou para os caras assim: não te disse, não te disse, não te falei, não te disse. Irmãos, eu não estou dizendo que vai ser uma caminhada fácil para nós chegarmos a esse nível. Eu não estou dizendo que vai ser uma caminhada que não vai ter desafios, mas eu estou dizendo que é possível.